Bom, nesse documentário especial sobre os 100 anos do rádio no Brasil, muitas histórias foram contadas, muitas histórias ainda serão contadas. A gente recebe hoje Marcelo Cury, ele que é radialista e jornalista. Marcelo, bem-vindo à Universidade de Sorocaba e bora contar um pouquinho de história. Histórias que o rádio não contou, histórias dos bastidores, que são sempre aquelas mais legais da gente ouvir, né? Bem-vindo. Muito obrigado, Douglas, toda a equipe aqui da Uniso. É um grande prazer poder fazer parte aí deste projeto de 100 anos da Universidade de Sorocaba. Estudei aqui na década de 90, em 96 eu comecei o curso de jornalismo e em 2000 fui para São Paulo, já devidamente formado. Então tenho muito orgulho de ter passado por Sorocaba. Sorocaba na minha vida foi um divisor de águas, né? Eu sou paulistano, eu fiz um caminho inverso, eu vim para o interior, me profissionalizei e depois eu voltei para São Paulo, ao contrário do que muitos fazem, né, Douglas? Esse caminho inverso, você trabalhava numa instituição de ensino, uma instituição industrial e deixou São Paulo numa transferência e acabou vindo para Sorocaba, que você teve paixão pela cidade. Exatamente, eu tenho uma tia que é sorocabana, eu tenho prima aqui, né, a família da minha mãe. E daí eu precisava um pouco sair de casa, me libertar um pouquinho das amarras, né. Eu trabalhava no SESI em São Paulo, desde 89, tá? Inclusive corri 2 São Silvestres pelo SESI, no tempo que eu era magro e jovem, né? Hoje eu me sinto meio que um galão, né? Porque antes eu me sentia um galã, agora eu me sinto mais um galão. E daí do SESI, eu transferi do SESI de São Paulo para o SESI de Sorocaba. Foi um insight que eu tive, eu falei, pô, eu preciso ir embora. E eu tenho essa oportunidade de morar em Sorocaba com a minha tia. E aí eu falei, vou embora, vou tentar minha vida, vou crescer, né? Vim para cá. Eu fiz o supletivo aqui, que eu não tinha nem o colegial. Eu tinha 24 anos, em 91. Daí eu fiz o supletivo, terminei o ensino médio. E depois, em 92, eu ouvi um comercial de rádio falando do curso do Senac. Daí eu falava, meu, é tão legal essa coisa de locução, o locutor fala, eu estou aqui em casa ouvindo. Meu, é tão bacana, é tão fantástico, é tão mágico, né? As pessoas chegam, o locutor chega na casa das pessoas. Falei, pô, vou até o Senac e vou conferir aí como que é a inscrição, como que funciona esse curso. E acabei fazendo o curso do Senac em 92. Lá eu tive contato, pois não. Em 92 você começou, mas antes da gente entrar nessa história mesmo do Senac e tudo mais, você chegou a trabalhar com um ex-prefeito aqui de Sorocaba, Dr. José Crespo Gonzalez. Bem lembrado. Como é que era o Crespo pai nesse trabalho que você desenvolvia no SESI? Eu gosto dos dois Crespos, tá? Então eu não vou entrar nesse mérito, né? Como muita gente entra em mérito político. Não estou falando que é o seu caso, mas eu conheço bem como uma coisa ferve aqui em Sorocaba. Mas o Crespo pai é uma figura muito doce, era um gentleman, tá? Uma pessoa extremamente educada, generosa, simpático ao falar. E eu tive esse prazer de contactá-lo assim que eu vim transferido. Eu fui trabalhar no SESI do Mangal, com o Nabor, no ambulatório médico, porque eu trabalhava na DAM, que é a divisão de assistência médica do SESI lá em São Paulo, que era a matriz, né, que comandava todos os ambulatórios do Brasil, de São Paulo, do estado. E daí eu vim trabalhar no Mangal, no ambulatório médico com o Nabor, que era o chefe aqui, e aí eu tive a oportunidade de conhecer o Crespo, o Dr. Crespo, que administrava todo o complexo do Mangal. Então foi muito bacana ter tido esse pouco contato com ele, tá? E aí eu fiquei no SESI até mais ou menos, eu acho que 93. Daí quando eu fiz essa transição, né? Fiz o curso de locução, aí eu continuo falando, né, do Senac, e daí eu tive contato com o Anderson Santos, na Anaia de Simas, que é a parte de teatro. Eu também cheguei a fazer teatro aqui. Eu tive contato com muita gente bacana, tá? No Senac, gente de rádio e de teatro também. Aí o Anderson foi meio que a porta de entrada para Ipanema, né? Que eu tive essa oportunidade de conhecer a Rádio Ipanema. E aí, como que eu fiz para entrar um pouquinho, né, na Rádio Ipanema?
eu me doava aos sábados e domingos, que eu não trabalhava no SESI, eu me oferecia para ajudar a colar adesivo nos comandos que eles faziam, piruinhas, pedágios e tal. E aí eu fui criando assim, uma amizade, fui ficando mais familiarizado com a equipe lá da Ipanema, e daí eu contribuía com, às vezes fazia entrevistas na rua, dava ideia de projetinhos, de alguma coisinha para fazer. Aí um dia eu recebi um convite, né, do Francisco Palhato Neto, o Kiko Palhato, e ele me convidou para trabalhar na rádio. Mas eu estava no SESI, e não tinha muito a ver comigo o SESI, mas eu estava muito aquela coisa pegada na estabilidade. Eu falei, poxa, Kiko, é difícil sair do SESI, porque lá eu tenho estabilidade, isso, aquilo. E eu já tinha ouvido a psicóloga do SESI falando que não era muito minha praia. Tanto que eu tentei pleitear um cargo lá, mais administrativo, eu fui o único reprovado. E eu fiquei meio arrasadão, né? Ela falou, mas olha, não é seu perfil, entendeu, esse cargo. Não tem nada a ver com você. Aí o Kiko falou, olha, quem tem capacidade não precisa de estabilidade. E aí, nessa que o Kiko deu essa chacoalhada em mim, eu falei, beleza. Daí eu falei, pelo menos eu queria ter o salário equiparado, né? Para não perder muito, porque eu estava sozinho aqui, pagando aluguel. E o Kiko realmente apostou em mim, confiou em mim e investiu também. Depois, no futuro, né, eu tive a oportunidade até de fazer o curso na Uniso, com uma bolsa que foi concedida aí pela Rádio Ipanema, pelo Kiko Palhato. Então o Kiko foi um grande padrinho que eu tive no rádio, mas a minha porta de entrada foi o Anderson Santos, depois eu tive excelentes contatos, né, na Ipanema. Anderson Santos. Anderson Santos com certeza é o padrinho de rádio de muitos que já passaram por aqui, muitos que vão passar ainda. Agora você me dizia que você começou na Rádio Ipanema colando adesivo e sem ganhar nada. Nada. Ia pelo prazer de estar junto com o pessoal e de fazer esse agito. Eu já tinha um salário fixo garantido, então eu estava meio que confortável, né, nesse sentido. E aí, o pessoal, aí essa chegada sua, esse convite do Kiko, bancar o seu salário, bancar aquilo que você ganhava no SESI, como é que foi essa briga e essa conversa aí? Não foi muita briga, mas eu acho que ele foi muito sensível. Ele viu que eu estava sozinho, batalhando, começando, assim, sabe, uma vida nova aqui em Sorocaba. E eu acho que ele foi sensível. E eu não ganhava tão bem também, que eu era escriturário no SESI. Também não era um alto salário, né? Não tinha um salário top. Era um salário, eu acho que era bem acessível, né, para a Rádio Ipanema naquela época. E o Kiko teve essa sensibilidade, que eu expliquei. Eu falei, eu tenho tanto de custo, pago aluguel X, tal. Então, eu meio que estava no limite mesmo com o salário lá no SESI, mas eu me mantinha bem, graças a Deus. Aí o Kiko teve essa sensibilidade e falou, não, tudo bem, a gente garante a equiparação, tal, para você não ficar apertado e tal. E ele meio que, eu acho que ele visualizou e apostou, né? Então foi muito bacana, agradeço muito. Esse teu início teve, além do Anderson Santos como teu professor, o Kiko apostando em você, tiveram outros professores, entre eles Carlinhos Caju e Fernando Carriel. Como é que era a relação, a sua relação com Carlinhos Caju, que já tinha mais tempo, o Fernando, que tinha ainda mais tempo de rádio, como é que era essa relação deles dois com o aprendiz Marcelo Cury? Muito boa com eles, com a Mari Maia, Babu, César Lante, Tony Júnior, Luizinho, entendeu? Todos que passaram, os operadores, o Cepa, Pedro Oliveira, os apresentadores, todo mundo. Mas eu comecei a fazer os flashes para a rádio, né? Então eu gostava de vibrar, eu gostava da rua mesmo, contato com o povo, agitar, bem paulistano assim, aquele cara bem elétrico mesmo, né? E aí eu comecei a fazer os flashes com o Caju e com o Fernando. Então eles falaram, vamos ensinar você a fazer o flash, você vai praticar, porque o rádio é prática, né? Hoje você vê um bom profissional de rádio, nossa, o cara é bom, mas é claro, o cara faz isso a vida inteira, entendeu? É óbvio que com a prática, com o exercício, a gente vai sempre se aprimorando, se aperfeiçoando. Então eu comecei com o Caju e com o Fernando Carriel a fazer os flashes, que é uma coisa que eu gostava. Tinha maior orgulho de fazer, eu vibrava mesmo com os flashes. Então eles começavam o flash e falavam, Cury, no final você vai falar esses prêmios, é isso, tá bom. Então, estamos aqui na loja tal. E os prêmios, Marcelo Cury, o que a pessoa vai ganhar se passar aqui? Ah, vai ganhar isso, aquilo. Era a minha pequena participação que já me tirava aquele medo de falar no ar.
que eu já tinha um curso de radialista, mas uma coisa é você fazer o curso, outra coisa é o cara te colocar na frente do microfone. E você sabe muito bem, né, Douglas? A gente, no começo, treme mesmo, né? É bem comum isso daí. E daí, aí depois inverti a Cury. Agora você começa o Flash e nós vamos agora falar só os prêmios. Daí eu começava o Flash, nervoso ainda, mas já sabendo o que eu tinha que fazer. E aí, no começo, é um pouquinho esquisito, mas a gente vai se soltando aos poucos, mas eles sempre confiando em mim e dando essa oportunidade. Faziam aqui uns pequenos toques e correções, mas nada traumatizante, assim, de dar uma bronca feia, né? Deixar você, né, um pouco traumatizado. Foram super parceiros. E aí chegou uma hora que eu já fazia sozinho. Mas, obviamente, não tem como passar por Fernando Carriel, por Carlinhos Caju e por Anderson Santos sem enrolar aí alguma sacanagem, alguma cornetagem. Conta aquelas histórias que o ouvinte que, de repente, estava esperando um flash, estava esperando saber onde que estava a piruinha, o carro, a viatura da rádio, mas não sabia que rolavam ali nos bastidores. Porque não tem como você estar com o Carlinhos Caju e com o Fernando Carriel e não ter boas histórias para contar. Eu lembro de histórias que contavam deles, né, alguma coisa. Mas eu acho que no começo eles não me sacanearam muito, não. Eu não lembro de nenhuma sacanagem, assim, que seja história. Mas eu lembro de gafes, aquela coisa que a gente tem muita ânsia de entrar no ar, mas é o que eu estava falando há pouco para uma turma aqui do nosso querido Fernando Negrão. Saiba o que você vai fazer antes de entrar no ar. Se prepare bem, porque às vezes a gente está naquela ânsia de entrar ao vivo, às vezes até de dar um furo, mas você precisa saber exatamente o que você vai falar, porque quantas vezes eu estava no jornalismo, o Jornal da Manhã é daqui, da Ipanema, depois virou Jovem Pan. Pô, esqueci o nome da rua no ar, entendeu? Então, às vezes, dá uns brancos no ar, sabe? Então, é bom você saber o que você vai falar, porque até se o papel voar da sua mão, você consegue continuar dando flash. Eu lembro de algumas gafes que eu dei, tá? Mas eu não lembro exatamente de alguma sacanagem por parte desses meus queridos colegas, tá? Eu dei uma gafe até na própria Factory, né? Na Garota Ipanema. Como é que foi isso? Que eu era repórter. A gente tá no começo de carreira e é totalmente sem noção, cara. Você tem muita boa vontade, muita alegria de viver, mas às vezes você não tem muita noção da dinâmica das coisas. E eu lembro que quando eles foram anunciar a Garota Ipanema, sabe aquela ânsia de querer pegar alguma coisa exclusiva, mas sem noção nenhuma que você está no meio de um concurso, num palco, e que a menina vai ter que receber o prêmio, e depois você pode entrevistá-la. Parecia que eu estava ao vivo cobrindo um acontecimento, eu com o gravadorzinho, com fita cassete. E não sei o que deu em mim. Na hora que anunciaram a menina, ela entrou no palco, eu entrei junto e já comecei a entrevistá-la. E eu tenho até uma foto disso. A Rita de Cássia, que tinha uma locadora de vídeo aqui que patrocinava, estava com o buquê de flores esperando e eu entrevistando a menina com o gravador e todo o público lá olhando. E não era o momento adequado, mas pensa um cara que está no começo de carreira, totalmente sem noção, e aquele cara que vibra no rádio, sabe? E depois eu fico olhando até hoje, é uma vergonha alheia, sabe? O passado condena, eu fico olhando e falo, meu, como que eu fiz isso, sabe? Pagar esse mico, né, sem noção nenhuma de que tinha que esperar a menina receber, depois eu podia entrevistá-la e a imprensa ia ter acesso. Parece que eu queria fazer exclusivo, não sei o que se passou na minha cabeça, mas aquela coisa do jovem iniciante e cheio de força e de vibração, eu achei que foi um mico grandão, que, nossa, eu fico morrendo de vergonha até hoje. Para a gente caminhar um pouquinho, mas não posso deixar de passar isso. Você era um repórter que estava sempre, para quem não conhece, né, a Factory Music. Factory Music foi uma das maiores casas que Sorocaba já teve, casas noturnas de Sorocaba. E isso meados de 90 até comecinho dos anos 2000, a Factory bombou bastante. E aí você, como repórter lá, muitas vezes como repórter, entrevistando programas da noite. Isso, e tudo mais. Uma vez quase que o DJ, que a gente não vai contar quem é o DJ, se você quiser ficar à vontade, mas quase que o DJ perdeu o tempo, o time da música, comendo amendoim e virando a música e você batendo papo, entrevistando o DJ. Você separava realmente a pista, né? Eu entrevistei todos os DJs, então já devo ter atrapalhado todo mundo lá, então, sabe, o pessoal... É que tinha um programa da noite, né? Tem uns vídeos no YouTube, inclusive, da Factory Music, no meu canal Marcelo Cury, e eu já entrevistei o Bola, já entrevistei o Portuga, já entrevistei o Gaúcho, era um programa da noite que eu fazia, Sorocaba à noite. E o Luiz Lázaro, inclusive, aqui, nosso querido Luiz aqui da Uniso,
ele fazia a câmera comigo, junto com o Edu Brown, entendeu? E a gente rodava as casas noturnas, né? Tinha Factory, tinha Soft, Tribeca, tinha muitas aí que a gente fazia da noite e divulgava as opções noturnas, né? E tinha eu acho que, não sei se foi o Portuga, eu acho que foi talvez o Portuga, que deve ter perdido o tempo da música comendo amendoim. Não me lembro se foi o Portuga, talvez você até lembre, mas se não foi ele, deixa quieto, deixa no ar. É um certo Luiz Rodrigues. Ah, o Luizinho também, é verdade. Eu cheguei a entrevistar o Luizinho. Eu não estava lembrando do Luizinho nessa época da Factory, mas muito obrigado por você ter denunciado o meliante e fiquei muito feliz. E também, o Luizinho também, pô, a gente tinha altos bate-papos por causa do rádio, a gente tinha uma afinidade muito grande, né? Por causa da Rádio Ipanema. Mas eu tenho muitas boas recordações desse tempo da Factory e das casas noturnas. São as coisas que eu fiz em Sorocaba, até teatro eu fiz aqui. Tanto que eu tenho a formação hoje de RT de ator graças às peças que eu fiz em Sorocaba. Eu também me profissionalizei nessa área de artes cênicas aqui na nossa querida terrinha Sorocaba. E tem até o que eu falei que o repórter vibra a tentar alguma coisa exclusiva. Eu tenho uma passagem muito legal no show dos Mamonas. Eles fizeram um show em janeiro aqui e morreram em março do mesmo ano que fizeram o show aqui. E estava todo mundo na expectativa de entrevistar o Dinho. E era o nosso querido Caramês que organizava os eventos aqui, os shows, né? Aí prometeram que a gente iria entrevistar os Mamonas antes do show. Aí não permitiram antes do show. Eu falei, putz, aí tem coisa, cara, porque depois do show é difícil. Depois do show é difícil, os caras têm uma agenda corrida. E daí eu tava vendo no camarim que o pessoal já tava meio que limpando o camarim. Que a gente tava rodando nos bastidores. Eu falei, vai dar M. Entendeu? Daí eu cheguei e liguei pro Gerson Viana, ele tava no ar à noite. Eu falei, Gerson, eu acho que nós vamos tomar balão, tá? Caramês, você tá me devendo, hein? Falei, eu acho que nós vamos tomar balão. Vamos fazer o seguinte, é a última música dos caras. Já me põe ao vivo, cara. E eu vou tocando daqui já ao vivo, já falo como foi o show, já comento dessa última música e eu vou grudar no cara quando ele sair do palco, velho. Não deu outra, meu. O Gerson me chamou do show, tal. Estamos lá, recreativo, tal. Ô, Gerson, beleza, o show dos Mamonas, agitado, não sei quantas mil pessoas, tal. Última música, estão cantando a música tal, nem me lembro que música que era. E eu já estava lá em cima, não estava embaixo. Eu já estava lá em cima no palco mesmo, já do ladinho, assim, da saída, né? E já ao vivaço, velho. Aí, opa, acabou o show, Gerson. Ó quem tá vindo aqui. Dinho, tudo bem? Já abracei o Dinho e já fui andando com ele. Eu não o parei. Porque eu vi que eles estavam querendo sair direto pra van. E já fui lá do palco até a van, ao vivo com o Dinho. Entendeu? O único que conseguiu uma entrevista, nesse caso, porque a segurança não deixou ninguém se aproximar. Eu estava abraçado com ele já ao vivo, também ninguém ia cortar. E já fui indo com o cara. Não olhei para os lados, nada. Fazendo entrevista, conversando, falando do show e tal. Aí cheguei na van, já estavam os integrantes na van, e ainda consegui falar com todos assim, o pessoal, abraça o pessoal da Ipanema, abraça o pessoal da Ipanema, todo mundo gritou, tal. Aí fecharam a van e se mandaram, velho. E a imprensa ficou tudo na mão aí. E eu consegui ser exclusiva, tá gravado em MD. Qualquer dia eu trago o MD pro Luizinho aqui. Vamos ver se ele consegue tirar do MD e gravar e jogar no pendrive. Tá em MD ainda gravado esses flash com o Dinho, que para mim foi bem legal. 2 meses depois, infelizmente, eles morreram do acidente, mas eu tinha esse registro histórico, né? Dentre esses registros que você tem, um dos registros aí que marcam a tua carreira, pelo menos aqui em Sorocaba, são as suas participações no Mac Dia Feliz, uma Sim. campanha, né, da rede de restaurantes McDonald's. Desde 1994 você participou de todos, ou quase todos nos últimos anos que nós não tivemos por conta da pandemia, sim, mas de 94 para cá, todas as edições. Acho que até 2015, 2016 eu fui bem fiel. Eu não sei por que 2016 em diante, ou 2015, não me lembro, daí eu comecei a não participar como antes. Acho que por causa de alguns compromissos em São Paulo. Mas todos os anos, quando eu comecei em 94 aqui pela Ipanema, tem até a foto do primeiro Mac Dia Feliz, eu fazendo, tenho fotos de vários, tenho fotos com você, com o Robson, que também fazia com a gente, outros colegas que hoje não estão mais no meio radiofônico, Edmou, eu tenho todas as recordações, Beto Café, então muito, Luizinho, todo mundo, né, do rádio.
E eu fazia questão, mesmo não estando mais em Sorocaba, depois de 2000, eu fazia questão, quando convidado, de vir até aqui. E até eu só fazia uma exigência, que eu falava, me deixa nos flashes, não preso em palco. Por quê? Porque era uma forma de eu andar, rodar Sorocaba e reencontrar amigos. Era a única exigência que eu fazia, mas não é de estrelismo. É porque eu queria ver as pessoas andar, estar volante para encontrar mais amigos, mais conhecidos, né? Então, todo ano eu vinha para matar saudades. Às vezes eu ficava o ano inteiro sem vir para Sorocaba, mas no MEC Dia Feliz é o dia que eu reencontrava todo mundo, encontrava amigos da antiga. Morei no Júlio de Mesquita Filho, antigo Sorocaba 1, fui um dos fundadores do bairro. Em 92 eu fui sorteado, em 93 eu mudei para lá. Muito legal. Primeira casa própria. Primeira árvore que eu tive na vida foi no Sorocaba 1. Primeira calçada que eu tive foi no Sorocaba 1. Foi muito legal, eu brinco com o pessoal, né? Então eu tenho uma história muito legal aqui em Sorocaba. E depois que eu avançar um pouquinho, até eu falo do título de cidadão sorocabano também. Título de cidadão sorocabano, mas obviamente já estão me soprando aqui no ponto que você é um assíduo apreciador de vinhos. E que lá no Sorocaba 1, você era o cara que sempre estava apreciando muito vinho por lá. Eu já sei até que é a alma penada que está soprando no seu ponto aí, mas eu prefiro ficar quieto. Ele consegue despertar os meus instintos mais primitivos às vezes. Mas como é que é essa história dos instintos primitivos com o vinho e com que eu comprava aqueles vinhos de 5 litros de garrafão, porque rendia mais, entendeu? E às vezes, toda hora eu falava do vinho, que eu estava tomando vinho, tal, e aí ele cismou que toda hora tinha alguém tomando vinho comigo. Na maioria das vezes eu ficava sozinho, mas ele cisma que eu sempre estava muito bem acompanhado. Claro, tivemos esses bons momentos, né? E de boas companhias, graças a Deus, mas também é meio que uma lenda isso, né? Esse senhor, essa pessoa ilustre, entendeu? Ele sempre dá essa provocada. Marcelo, você em 1996, você enveredou para o jornalismo. Em 97 ganhou um prêmio, uma reportagem especial que você produziu aqui em Sorocaba. Em 96 eu comecei a faculdade, como eu falei, o Francisco Palhato, tá, ele me conseguiu a bolsa, e como eu já fazia para o Jornal da Manhã a reportagem policial, eu estava substituindo até o Carlos Gomes, né, que era nosso repórter aqui, eu substituí, imagina, quem sou eu, né? Ele era, um baita de um repórter policial, mas eu fiquei incumbido, né, de substituí-lo nessa parte de notícias, né, das ocorrências policiais da madrugada. Então eu acordava de madrugada, pegava o carro da... Oi? Adotou o jargão também do Carlos Gomes? Cara, era difícil substituir o cara, mas eu falo, a gente tinha sempre tem uma assinaturinha final, né? Mas ele falava, se não quiser virar notícia, não dê motivo à polícia, né? Eu não me lembro o que eu falava agora, mas a gente adotava assim, uma assinaturinha final para deixar a coisa marcada. Então eu ia com o carro da rádio para casa, tá? E aí de madrugada eu já ia direto para a seccional aqui na General Carneiro. Então eu pegava as ocorrências e entrava ao vivo, entendeu? Até eu quis meio que imitá-lo no tom de voz de falar, mas eu também me achava ridículo fazendo isso. Mas acabou ficando um pouquinho, né? Mas tudo bem, começo vale tudo. Aí depois um dia você vai dar risada disso daí. E daí eu comecei a fazer isso daí, o jornalismo mesmo. Eu já fazia um pouquinho antes, mas aí eu comecei a fazer a faculdade. Aí em 97, não sei se foi em 96, o prêmio foi em 97, eu acho que começou em 96, o Urbano Martins, que é o chefão lá, o diretor de jornalismo, ele falou que queria criar uma série de reportagens, o Roteiro do Prazer Proibido. Por que ele criou isso? Outro dia eu estava de carro dando carona pro Urbano, daí eu falei pro cara aqui, ó, que não tinha isso em Sorocaba até então, em 97, 96, 97, aqui no Fórum Velho, tinha um rapaz parado na esquina. Eu falei pro Urbano, aí, Urbano, garoto de programa. Ele falou, como assim? Ué, o que o cara tá parado fazendo à noite aí? Encostado no poste. Em São Paulo tá cheio disso, no Trianon e tal. Garoto de programa? Ele não acreditou, porque não tinha isso em Sorocaba. Eu falei, Daí ele teve a ideia de fazer o Roteiro do Prazer Proibido. Uma série de reportagens
mostrando todas as formas de prazer que Sorocaba, né, tinha, entendeu? E aí foi nessa que eu fiz uma matéria, né, sobre esse garoto do programa. Eu o entrevistei lá na praça, entendeu? E ele contando como funcionava toda a dinâmica. E aí, em 97, eu ganhei esse prêmio da prefeitura como melhor reportagem, por ter feito essa entrevista tal, e ter obtido assim detalhes minuciosos de como funcionava. Em 2000, você chega à capital paulista, convite do Nilson César, narrador da Rede Jovem Pan, né? Rede Jovem Pan Sat, e você chega até a Jovem Pan. Permanece por lá até 2011. 2011 você sai da Jovem Pan porque, como repórter de trânsito, você queria bater um pouco mais de asas. Agora, essa sua passagem, uma longeva passagem, né, pela Rádio Jovem Pan na cidade de São Paulo, é uma passagem marcante também, né, Marcelo? É marcante porque a Jovem Pan, tudo é uma escola. A Ipanema foi uma baita de uma escola que eu tive, entendeu? Tanto que Sorocaba é um berço dos melhores locutores do Brasil para mim, entendeu? Todo mundo que trabalhou aqui no passado, até hoje, todos brilharam em São Paulo. Então, Sorocaba é uma baita de uma escola. Mas a Jovem Pan no jornalismo é uma mega escola, porque lá também se aprende muito na porrada, Douglas. Lá não tem mimimi, cara, entendeu? Ou faz ou faz. E existia uma tradição já, o Antônio Vieira de Mello, ele era um baita de um chefe de redação lá na Jovem Pan, todo mundo até hoje fala muito bem dele, baita de um professor, um mestre, e o Zé Pereira meio que seguiu a linha dele, tá? Meio que seguiu a linha dele também de ser linha dura. Então lá você realmente, sabe, você realmente perde o medo total e ganha, ou ganha confiança ou sai, entendeu? Ou sai de vez, né? Mas realmente lá o Zé cobrava muito duro dessa passagem. Então o Nilson César me apresentou para o Zé Pereira, José Carlos Pereira, e eu tive a chance de começar a trabalhar na Jovem Pan. Foi aí que eu saí daqui e fui lá para São Paulo. E o Zé também já me deixou várias vezes assim, saia justa no ar, porque ele queria sempre testar para ver se eu estava acompanhando certo as coisas, porque eu era repórter de trânsito e estradas lá. Eu trabalhava todo sábado, domingo e feriado, entendeu? Eu só folgava de segunda-feira e não ligava, porque era o que eu gostava de fazer. Tanto que no sábado eu entrava às 6 da manhã, saía às 3 da tarde, e no domingo eu entrava às 3 da tarde e saía à meia-noite, porque eu pegava a saída do Paulistano no sábado e pegava a volta do Paulistano no domingo, porque eu era o repórter de estrada também. E quando eu tinha feriado, que aquele tempo a Padre Manuel da Nóbrega, voltando de Praia Grande, eram 8, 10 horas de viagem para São Paulo. Então, às vezes, de feriado, já aconteceu carnaval, feriado de Páscoa, eu entrar às 3 da tarde no domingo, quando não mais cedo a pedido do Zé, quando o Paulistano antecipava, para sair 8 horas da manhã do dia seguinte. Porque eu não podia largar o posto, porque era o momento que, assim, era o meu momento. Era o momento que eu tinha o destaque do meu trabalho, de trânsito, estrada, né? Muita gente até não valorizava muito, mas era o meu momento de ficar a madrugada inteira ponto ouvinte no ar, entendeu? Acompanhando, o ouvinte acompanhando as nossas informações, a gente ligando para as concessionárias, colocando entrevistados de madrugada. Aí de manhã eu gravava o boletim do Jornal da Manhã, 8 horas estava indo embora. Porque era quando acabava o movimento. E a gente não deixava o ouvinte na mão. Ah, vou embora, vou dormir, ouvinte. Continue aí com mais 10 horas de estrada, entendeu? Então era legal, eu vibrava pra caramba e eles exigiam também muito, né? Ele não tinha muita pena. Neste período, 2011, você deixa a Jovem Pan a Mas pedido... antes, só uma passagem da Pan, que eu falei que o Zé me deixava de saia justa, né? Sim. Eu estava no estúdio com o Nelo Rodolfo, o Franco Neto e o Menegatti. O Franco e o Menegatti já faleceram, os dois locutores, vozes, sim, maravilhosas da Jovem Pan. E a gente apresentava a Hora da Verdade, que era final de tarde. E eu fazia o trânsito também da capital paulista, que era muito trânsito e estrada. Aí uma hora eu estava lá no computador vendo outra coisa, que não estrada, mas eu já estava com as janelas abertas das concessionárias. Só estava esperando minha hora de entrar. Daí o Zé Pereira olhando, que eles sacaneavam muito, né? Ele falou no ouvido do Nelo Rodolfo, e eu ouvi. Pergunta para ele da Castelo Branco, porque eu já estava falando de trânsito. Na hora que eu entrei, ele falou com o Nelo e eu ouvindo, eu falando e já ouvindo. Você tem que ficar ligadão também, né?
pergunta da Castelo Branco, pergunta da Anhanguera, pergunta da Bandeirante, pergunta de tudo de estrada, né? Eu falei, filha da mãe, né? Ele achou que eu não estava preparado. Aí tinha algumas janelas que não estavam abertas, já fui abrindo, falando o trânsito e já digitando das concessionárias para ver. Aí quando o Nelo Rodolfo me perguntou das estradas, claro, Nelo Rodolfo, estamos aqui com as imagens, inclusive, e falava dando risada cínica do Zé Pereira, e falei tudo bonitinho, e olhava e ria. Sabe, a gente brincava muito no estúdio e o ouvinte nem percebia, né? Que aconteciam essas coisas. Mas falei tudo bonitinho e tal, e ele ficava com aquela cara. Toda hora em você, hein, negão? Toda hora ele falava isso. Às vezes ele nem sabia que você tinha feito, mas ele gritava de longe só para te deixar de alerta. Ô, Core, tô de olho em você, hein? Aí você fala, o que eu fiz, né? Mas sempre ele zoava com os repórteres assim e deixava a gente em estado de alerta, sabe? Era muito legal. Aí, voltando aqui, 2011 você deixa a Jovem Pan a pedido e cria-se um hiato aí entre 2011 e 2013, mas um hiato do Marcelo Cury no rádio, porque o Marcelo Cury não parou. Foi trabalhar com um programa de varejo, com vendas e tudo mais. Rapidamente, explica um pouquinho disso, até para quem de repente não conhece esse tipo de programa. É tipo esse Shop Tour que é a referência de todos os programas de varejo, né? Eu saí da PAN porque eu ia ser eternamente repórter de trânsito, eu queria mudar. E a PAN, quando gosta de um setorista, ela não muda, até o cara morrer, ele vai ficar lá. Aí eu comecei a fazer pela internet, que era um programa que chamava Piscou a Show. Então tinha um portal Piscou a Show, e a gente ia nas lojas, gravava esses vídeos, igualzinho nos moldes que tem na televisão, e a gente gravava para esse portal e depois divulgava nas redes sociais, e a pessoa podia divulgar também o link do portal e do vídeo dele com os clientes, nas redes sociais deles. Então, nesses 2 anos até me virei bem. Com isso daí me garantiu uma renda bem bacana até eu entrar na Rádio Globo. Rádio Globo. Aí nasce, ali na Rádio Globo nasce o Xerife de São Paulo. Talvez um dos grandes marcos na sua carreira foi o Xerife de São Paulo. Sim. E, obviamente, um dos grandes marcos da Rádio Globo em São Paulo. Fala um pouquinho desse xerife, como é que era esse Xerife de São Paulo? Chapéu e tudo mais. É bem caricato, né? O xerife, na verdade, é um repórter do povo. Porque daí a Juliana Paiva, que trabalhou na Jovem Pan, ela estava na CBN. E ela comandava toda a rede, com a Marisa, que era toda poderosa da CBN. Daí um dia eu encontrei ela na rua, pô, Cury, você precisa ir para a Globo, tem a sua cara, porque a Globo é mais AM, pessoalzinho mais velho, a CBN é mais jovenzinho, uma rádio mais moderna, FM, e a Globo é tua cara, tá? Vou falar com o Zalo, tal, você vai lá conversar com ele. Daí eu fui conversar com o Zalo Comute, ele que junto com o Heródoto Barbeiro fundaram a CBN. Daí eu dei um cartão no meu blog para ele tinha já visto o meu blog. Falei, pô, gostei do seu blog, eu vi que você é muito ativo como cidadão, muito combativo dos problemas da cidade, você divulgando seu blog e tal. Daí ele falou, pô, se você já faz isso de graça, com essa força, com essa energia, imagine ganhando, né, sendo contratado. Daí ele falou, e a gente está precisando aqui de um repórter firme, um repórter que cobre, um repórter durão. Ele falou, uma espécie de um xerife. Aí criou-se, o Zalo Comute criou o Xerife de São Paulo. Tá? Daí o pessoal do Rio, da Globo do Rio, fez um banner bonitinho e tal, e a gente começou a explorar essa imagem do Xerife de São Paulo, o microfone mais rápido da cidade. E como era isso, Marcelo? Chegar e ouvir a população mesmo, ouvir as pessoas, reclamações, ir atrás do poder público, cobrar, ou então, se não fosse poder público, enfim, de quem fosse direito, ir fazer a cobrança e trazer a resposta para o cidadão? A gente criou assim, o seguinte processo. Eu divulgava na rádio Xerife e o e-mail, porque era bom. O e-mail é mais burocrático, muita gente tem dificuldade, mas sempre tem um filho, um parente que consegue ajudar. E o e-mail é uma forma de eu ter documentar a reclamação. Porque daí, se amanhã o poder público fala, mas quem está reclamando? Está aqui o e-mail. Para não pensar que nós estamos criando problemas ou arrumando problema. Então a gente tinha que mostrar a cara de um ouvinte. Tá? E hoje as assessorias, elas querem, tem reclamação de ouvinte? Manda um e-mail para a gente desse ouvinte. Daí a gente manda, ele vai ver que o ouvinte realmente mandou, o nome, telefone, endereço do ouvinte, para ver que tem realmente uma pessoa fazendo a reclamação. Então eles mandavam um e-mail para o xerife, que era um e-mail próprio que a Rádio Globo criou, né? E daí o e-mail selecionava os e-mails, né? E aí eu já planejava a minha ida para o bairro no dia seguinte.
Por quê? Porque eu queria fazer ao vivo com a pessoa. Então eu ia até o local, entrava ao vivo, no jornalismo de manhã, ao vivo, que era Rony Magrini, Azulaí Cobra, que faziam de manhã, a hora é agora. E daí eu entrava ao vivo com o ouvinte, e aí eu falava, então vamos até a prefeitura, a subprefeitura, a Sabesp, quem fosse o responsável, ou um órgão público, ou uma empresa concessionária. E aí eu fazia um lobby com esses lugares, porque eu não brigava, eu não fazia um populismo barato, eu fazia um jornalismo sério e responsável, eu não queria audiência. Eu falava para os ouvintes, eu não quero audiência, eu quero resolver problema. Então eu não vou ficar falando mal de prefeitura, de Sabesp e de Eletropaulo. Eu quero resolver problema. Então eu chegava no poder público, me apresentava, estou fazendo esse quadro e tal, sempre conversava com alguém da assessoria, ou um secretário, me apresentava, ia lá estreitar as relações. E eu falava, eu preciso da ajuda de vocês, o que você precisa? Eu quero falar bem de vocês. Mas como assim? Então eu falei, eu preciso que vocês me ajudem a falar bem de vocês. E o que a gente tem que fazer? Resolvam meus problemas. Porque daí fica bom para mim, como repórter, resolveu, o ouvinte vai ser beneficiado e o poder público realmente cumpriu a sua obrigação. Eu não teria por que falar mal ou ter uma imagem negativa. Então eu só criava ações positivas. Eu fiz ao contrário, tem muito apresentador que fica bradando. Eu pergunto, o que ele resolve? Todo dia está mostrando a mesma reclamação e fica bradando e falando mal do poder público, mas não resolve. Eu tenho mais de 500 reclamações sozinho em 2 anos de Rádio Globo, sem produção, sem nada. Eu recebia os e-mails, eu agendava, eu ia até o local, eu procurava a prefeitura e ainda postava nas redes sociais. Entendeu? Então eu tenho mais de 500 reclamações resolvidas em 2 anos, sem populismo barato, tendo parceria com a Eletropaulo, agora é Enel, com a Sabesp, com a Comgás, eram todas parceiras. A Sabesp até hoje, em 24 horas, qualquer demanda que eu mando via e-mail, eles resolvem em 24 horas, já mando a equipe lá e já mando uma equipe fazer manutenção. Então é bacana, porque a gente fazia, sabe, um esquema assim que não tinha nenhum interesse ilícito. Meu único interesse era resolver o problema, não era para mim, era para o ouvinte, entendeu? Então foi muito bacana o xerife e eu adoto essa postura como xerife nas outras áreas que eu passei também, sempre ter parceria com o poder público e com as empresas e resolver da maneira mais bacana possível. Antes até de falar da sua saída e chegada a 99 táxis em 2017 e tudo mais, mas você teve uma passagem também como xerife na Transcontinental. Sim. Hoje, por que você acha que hoje o xerife não está no ar? O que falta hoje para o xerife de São Paulo, o xerife da cidade, o xerife Marcelo Cury está de volta ao ar? O difícil hoje, as rádios, elas têm dificuldade em vender o projeto, porque eu ganhei um produto. É bacana o xerife, porque eu não vou ser assim, um repórter do dia a dia, que vai entrar na rádio e vai fazer aquelas mesmas reportagens que eu não tenho mais paciência. Criou-se um produto, que é o xerife. Só que as rádios hoje estão com muita dificuldade de vender esse produto, né? Não só o meu produto, como todos os outros. A Globo... Eu saí da Globo porque a Globo começou a fazer um desmonte em São Paulo. Infelizmente, até 2016 encerrou-se, né? 2016 ou 2017, ela encerrou as atividades. Eu saí em 2015 e já estava fazendo parte desse desmonte. A Transcontinental foi muito bacana também. A gente tinha um programa lá de manhã, eu fazia Marcelo Batista e a Tânia Oliveira apresentavam, né? Aí tinha o Thiago Rocha, que faz com a Sônia Abrão hoje, ele é colunista, e eu como xerife. Aí depois também desmancharam esse programa. Foi o Zé Américo, inclusive, que é do Café com Bobagem, meu amigo de infância lá do bairro do Paraíso, ele que nos convidou para esse projeto, porque ele adora o trabalho de xerife, ele acreditou muito. Só que a Transcontinental naquela época passava por uma dificuldade também financeira, ela já estava caindo no Ibope antes de começar esse projeto, então ela estava com dificuldade com os patrocinadores. Infelizmente eles também não aguentaram esse projeto, porque tiveram que contratar toda essa equipe, né, para fazer. E daí, infelizmente, durou até quase 2 anos, né? Mas depois até eles acabaram cancelando o projeto, né? E o mesmo aconteceu na Rádio Capital esse ano também, mas não foi nem por vender o projeto, é que entrou um outro comunicador que é deputado federal, e como esse é um ano de eleição e ele já é um repórter do Povo, aí quando ele voltou para a rádio, como ele é prata da casa, ele é o pai dele, aí infelizmente o xerife teve que sair por esse motivo, entendeu? Mas hoje as rádios, acho que elas têm dificuldade de vender esse tipo de produto para o mercado, entendeu? E é um produto de apelo muito popular que eu tenho, né? Mas eu não sei, assim, deu certo na Globo, uma pena que a Globo faliu, né?
e estava dando muito certo também na Transcontinental, mas é uma pena que hoje as rádios elas, às vezes não conseguem segurar muito a onda, né? Tanto que não foi só o nosso programa. Naquela época da Trans, tinha uma menina jornalista de 15 anos de casa também, teve que entrar no bolo, outros funcionários. Teve uma série, como a gente era PJ, é mais fácil os primeiros PJs, né, vazarem. E Marcelo, depois eles vazam com os outros. Nesse meio tempo do xerife de São Paulo e tudo mais, esse personagem que resolvia problemas, Sim. Em 2016 até final de 2017, você foi convidado para trabalhar numa empresa de táxi, na Exatamente. 99 Táxis. E aí um projeto de rádio, até um projeto, diga-se de passagem, inovador para o sistema que foi implantado e uma comunicação mais direta com os motoristas que trabalhavam ali. Muito bacana. Quando eu saí da Rádio Globo, eu fiquei alguns meses parado. Aí o Patrick Santos, da Jovem Pan, que trabalhou comigo por 11 anos, ele me indicou para o Ricardo Kaufmann, que trabalhava lá no setor da 99. E o Patrick que falou, esse cara, eu acho você adequado. Falou para o Ricardo, eu acho o Cury adequado para fazer esse projeto aí, pelo dinamismo que ele tem, né, e com essa comunicação mais popular. E daí a 99, ela criou tipo uns programetes de rádio, são intervenções de 5 minutos para passar as informações que ela queria para os motoristas de uma forma diferenciada. Então a gente gravava esses boletinzinhos de 4, 5 minutos, ia para o YouTube, mais o áudio, mas eles tinham só uma imagem que era o logotipo, e daí ia mais para explorar o áudio mesmo no YouTube, e aí do YouTube eles compartilhavam o link com os motoristas do Brasil inteiro. Então, cara, eu ia uma vez por semana, foi um tempo maravilhoso, ganhava muito bem, trabalhava só de quarta e gravava 3 programinhas ou 2 por semana, né? E aí era a época que minha mãe estava com Alzheimer. E eu tinha que cuidar da minha mãe, entendeu? Eu tinha que ter tempo para cuidar da minha mãe e tinha que ter renda. Então foi um trabalho assim abençoado, porque foi 1 ano e meio, né? Que eu fiquei até um pouquinho depois da morte da minha mãe, que foi em 2017. Então, foi o trabalho ideal, que eu acho que caiu como uma luva, para mim, que foi num momento muito crítico para mim, e que eu tinha uma tranquilidade aí, né, para poder fazer as duas coisas, ter meu trabalhinho e poder dar essa devida atenção para minha mãe. Daí a gente gravava esses programetes e os motoristas recebiam. E o projeto durou 1 ano e meio, eu achei que foi assim, uma passagem muito legal na minha vida também. Você disse aí... um momento difícil, mas uma passagem muito legal. Nesse momento difícil, obviamente, a perda da sua mãe. O quanto isso dificultou mais o caminho para o Marcelo Cury nesses últimos anos? A perda, o quanto a sua mãe tem feito falta para você nesses últimos anos? A mãe é muito importante. Eu acho que a mãe é a falta maior na vida da pessoa, até mais do que o pai. Não que a gente não ame o pai, mas o amor de mãe é fora de série, né? Mas por ela ter Alzheimer, não foi uma coisa repentina, meio que a gente já vai perdendo em vida, né? A gente já vai perdendo em vida. Então, você sente até um alívio no final de ver a qualidade de vida que ela vai passando a perder, entendeu? E você não vai querer aquilo para ela. E ainda ela morreu no momento que ainda ela estava conseguindo interagir, malemar, mas interagia. Não estava acamada. E pior, se tivesse até hoje, ela estaria acamada, entendeu? Seria um sofrimento maior para ela, para os familiares. Sem hipocrisia, porque é complicado, porque a gente não é preparado para lidar com esse tipo de doença. E é uma doença muito difícil, muito complexa para a família administrar. E eu era praticamente sozinho, né? Eu tinha pouco apoio naquela época. Então, eu já estava perdendo em vida, então a gente meio que vai se preparando. Então a gente até sempre pedia para Deus que o melhor acontecesse. E eu tenho certeza que foi o melhor. Ela morreu serenamente dormindo, né? Sem problema nenhum. Ela só fez aquela transição serenamente. Eu ainda cobri minha mãe de manhã num domingo, achando que ela estava só dormindo, e eu monitorava ela pelas câmeras do celular. Eu vi que à tarde ela não tinha mudado a posição, que eu ficava monitorando. Eu falei, pô, mas não mudou a posição, né? Aí que eu comecei a chamar, vi que ela não respondia. Aí acionei o pessoal da portaria do prédio e já fui para casa, né? Mas ela meio que eu já fui sendo preparado para isso. E aí deu aquela sensação de alívio por ver que o sofrimento dela havia acabado. Aí depois eu fui com tudo para cima do mercado mesmo. Aí eu tive
assim, a liberdade total para retomar minha carreira integralmente, entendeu? Tá. Você trabalhou com grandes nomes, né, no rádio. Flávio Prado foi um deles. Pouco antes da gente começar o bate-papo, você falou aí, você deixou escapar que o Flávio era um dos caras que também gostava de aprontar, ou gosta de aprontar um pouquinho, inclusive com locutores de vozeirão. Conta aí uma passagem dessa que o senhor Flávio Prado... Trabalhei com o Flávio Prado, o Milton Neves, Vanderlei Longueira, só a cara fera do esporte, mas não valem o ar que respiram. Porque o Flávio é muito zoeiro, junto com o Vanderlei. Zoaram com o Milton Neves, já jogaram peixe estragado dentro do carro do Milton Neves, teve que mandar lavar, não sei, ficou quantos dias cheirando peixe o carro do Milton Neves. E zoavam muito com Roberto Miller. Inclusive, ele chegou até a apresentar o Jornal da Manhã com o filho, Leonardo Miller, 2 vozeirões, né? E aí, o Roberto só era zoado, né? O Roberto é muito gente boa, e por ser tão gente boa, acho que era o mais zoado lá. O Flávio roubava os bolos de aniversário dele, todo ano. Então, eles deixavam na geladeira da rádio o bolo, ele simplesmente roubava o bolo e comia, né? Aí, um dia, o Miller guardou o bolo dentro do carro. Não vão mexer no meu bolo. Ele foi lá na garagem, descobriu, abriu o carro e roubou o bolo, entendeu? Então não tinha jeito. O Flávio, e eles sacaneavam muito o Nilson César. Não sei se o Nilson vai contar essa história aqui. Eu acho que ele não veio ainda. E aí o Nilson também, quando eles viajavam para o exterior, aí ou para outros municípios, outros estados, eles já colocaram um monte de lista telefônica do hotel na mala do Nilson. Pô, o cara carregando um peso desnecessário e não sabia porque até a bagagem estourava, dava excesso de peso. Aí quando ia ver, tinha um monte de lista telefônica do hotel. Naquela época que tinha lista, as listas eram pesadonas. E os caras enchiam a mala do cara com tranqueiraiada e ele se arrastando lá no aeroporto. Então, era muito engraçado as histórias, né? E você, Marcelo? Você é um cara assim, mais sério. Não tinha um momento do Marcelo ser o cara, o brincalhão, ou o zoado, o zoeiro, ou eu o fazia zoado? Piadinha na irritação, mas eu levava assim, na rua, no dia a dia, quem me vê não dá um tostão, né? Eu sou muito brincalhão, muito zoeiro. Mas quando eu tô na minha profissão, quando abro o microfone, eu sou muito focado, porque eu levo muito a sério. E eu sei a importância, né, primeiro do trabalho, e segundo do meu trabalho, né? A importância. Agora, fora do ar, por exemplo, na Rádio Globo, eu estava fazendo boletim ao vivo, cara, e eu sou tipo tiozão, né? Eu gosto de imprimir a reclamação, eu dobro a folha e eu anoto as coisas na folha da reclamação, porque é mais rápido e prático. Ah, qual é o telefone da ouvinte? Eu pego a folha, tá aqui. Tu não tem que ficar abrindo e-mail toda hora. E eu faço algumas anotações. Quando eu vou entrar no ar, já tem algumas tópicos, anotações, é mais fácil. Eu tenho todas as fichinhas, eu separo por Zona Leste, Zona Sul, aí eu procuro a reclamação da ouvinte, está aqui. Ficar abrindo e-mail toda hora é muito complexo. E aí cai o e-mail e dá alguma falha, não tem bateria, você entende? Eu tendo o papel na mão não tem erro, cara. Tem cara que fica olhando no smartphone, eu acho que é muito temerário. Eu gosto de imprimir e ter a folha na mão para ter essa segurança. Como os apresentadores têm hoje aquelas fichinhas, né, que eles dá um norte para eles. Aí eu estava lendo, e os caras da Rádio Globo, Laércio Maciel, Thiago Matheus, o Pera, que era o produtor, e a Carolzinha, que era a Piradinha, e tinha o Daniel Palma, que era o operador. Os 5 saíram do estúdio e apagaram a luz, cara, no meio do meu boletim. Tem até esse vídeo no YouTube, né? Simplesmente ficaram na janela lá fora, dançando, tal, e eu no escuro, eu falei, ferrou. Aí eu peguei o celular, abri rápido o e-mail e continuei falando, né? Que a gente, quando você lê, você está inteirado da reclamação, você tem o que falar. O cara do rádio tem essa capacidade de improviso. Aí eu consegui abrir o celular e eu continuei pelo celular, com o e-mail, né? Aberto, mas se eu não conseguisse abrir também, a gente dava um jeito. Aí depois eles voltaram e eu comecei a filmar, inclusive, depois, né? Que daí eu só precisava de uma informação, o resto eu tinha de cabeça. Daí eu liguei a câmera, filmando o que eles estavam fazendo, depois eles voltam, acendem a luz, aí pegam o microfone, vão chacoalhando, eu segurando o microfone para finalizar o boletim. E aí entra a vinheta e eles despedem de mim. Mas é muito interessante isso, né? Que eu levava muito a sério o trabalho, mas eu fazia piada fora do ar.
Assim, eu também não sacaneava o cara no ar, porque eu nunca fiz isso, mas sempre faziam isso comigo. Teve uma passagem na sua vida em 2021 que você foi se aventurar pelos lados da política, saiu candidato a vereador na cidade de São Paulo. Como é que foi isso? Como é que foi essa experiência para você? Foi uma experiência bacana? Foi uma experiência que de repente pode abrir caminhos aí para próximas candidaturas? Foi uma experiência que toda experiência é válida. Você cresce de alguma forma. Então você tem que tirar proveito de tudo, sendo uma boa ou uma péssima experiência. Mas é uma coisa que eu não faria de novo, tá? Que não é minha vibe mesmo. 2019 eu saí de janeiro de 2020 eu saí da Transcontinental, tá? Aí como já tinham me convidado em 2019 para a candidatura, eu não queria ir para a candidatura, eu queria continuar no rádio, só que infelizmente acabou aquele projeto da Transcontinental. Falei, agora eu estou livre, o que eu tenho a perder? Aí logo que me demitiram, o Thiago foi uma leva, aí eu fui procurar a pessoa que tinha me feito a proposta, que era o vereador, o presidente do partido. Eu falei, é uma coisa nova para mim, agora eu estou disponível. Antes eu estava na dúvida por causa do rádio, e ele queria apostar, né, porque eu tinha nome de rádio e tal. Daí eu falei para ele, só que eu estou parado, eu não vou aguentar até final do ano, eu preciso, né, pelo menos conseguir me manter para continuar xerifando. Porque eu não podia continuar trabalhando como xerife, indo nas comunidades, sem renda, sem verbo, porque tem um custo de transporte, era um Uber, outro precisava de motorista, essas coisas, né? E para continuar atendendo a população, porque eu tenho um blog, o blog do Cury. Daí eu falei para ele, eu preciso só ter alguma renda, né? Se o senhor conhecer alguém de rádio, algum trabalho, alguma coisa, né? Pelo menos eu continuo na atividade até o dia da eleição, que daí eu iria ter que me descompatibilizar em agosto. Daí eu comecei a trabalhar na Assembleia Legislativa, né? E aí com o filho dele, eu era assessor parlamentar, então da Assembleia também eu atendia as demandas da população pela Assembleia. Mas daí, em março, veio a pandemia. Aí parou o trabalho com a Assembleia, mas eu continuei home office recebendo e-mails que eu divulgava. E tentava remotamente resolver os problemas. Fiquei até agosto, quando eu me descompatibilizei, né? E daí eu fiz a experiência, tive todo o apoio do partido, mas eu descobri que a população não quer político honesto. A população quer dinheiro. Então não importa o quanto você já tenha feito, se não pingar um dinheirinho na mão, ninguém te apoia. Então isso me decepcionou muito. Foi bom, a gente vinha com aquela mentalidade romântica, mas não é mais para mim, não é minha vibe. Minha vibe é ser repórter, ficar na minha quietinho, fazendo arroz com feijão, que eu ganho mais. Reta de chegada. Nesses tantos anos que você trabalhou no rádio, que você trabalha com comunicação, qual foi aquela cobertura mais engraçada na sua vida? Aquela cobertura que depois que você terminou, que você acabou, você falou, meu, não acredito que eu fiz isso, cara. Puxa, engraçada, rapaz. Eu fiz várias coberturas bacanas, Projeto Verão, para Jovem Pan, que eu rodei do Natal até o Carnaval, rodando o litoral. Aí, a coisa engraçada, já foram tantas passagens importantes, mas engraçadas, eu não estou lembrando agora. Aquela mais difícil? Foi quando caiu o avião da TAM, que nós somos, eu e o Daniel Leão, um dos primeiros a dar meio como certo o que aconteceu, que se tratava de um avião, porque um ouvinte nos ligou, falou que viu uma bola de fogo atravessando a Avenida Rubem Berta. Daí eu falei, Daniel, o ouvinte falou isso, vamos para o ar? Daí a gente relatou no ar, que podia ser um avião que causou aquela explosão. E aí depois constatou-se mesmo que foi um avião. Eu acho que nós somos um dos primeiros a dar graças ao ouvinte, que na hora que presenciou já ligou para a rádio. Então ele pegou num ato esse acidente, né? Então, nas Torres Gêmeas eu estava lá, mas eu não participei ativamente. Também foi uma cobertura que a gente ficou bem no estresse e tal, tá? Mas essa da TAM a gente depois ficou bem na atividade mesmo. Eu cheguei aí, né, no local e tal. E é tipo da reportagem que você passa às vezes horas. Um desabamento também teve em São Mateus, de uma construção que desabou. Aí eu encontrei o Juliano Dipp também, que era da CBN, todos os colegas de rádio que a gente passa a madrugada, sabe, fazendo essas coisas. Tem várias assim passagens
de coisas difíceis. Tá? Marcelo, são 100 anos, agora em setembro, 100 anos do rádio. De todas essas histórias que o rádio contou, deu para aprender muito. O que esperar agora dos próximos 100 anos do rádio? Tudo está mudando, né? Todas as relações estão mudando, até no meio jurídico. Né? Até as audiências hoje têm um dinamismo diferenciado do que tinha no passado. O rádio também, obviamente. Talvez a gente perca um pouco, talvez no futuro, porque a minha geração está morrendo, a geração da minha mãe já praticamente toda se foi, e as novas gerações, tua filha, por exemplo, ela cresce com tecnologia, teus netos vão crescer com tecnologia, vai acabar aquela coisa do rádio, eu acho que o formato tradicional do rádio, e o rádio vai ficar, o rádio já era segmentado, né? Que a gente tinha rádio que só toca MPB, outra rádio só toca sertanejo. Com esse negócio de podcast, no futuro vai segmentar ainda mais, entendeu? E aí a pessoa só vai ouvir o que realmente ela tem interesse real. Ela não vai mais ficar perdendo tempo, deixando o rádio ligado, para ouvir 200 milhões de coisas ao mesmo tempo e também aquilo que ela gosta. Se ela quer ouvir música, ela tem que ouvir comercial também. Tem que ouvir uma notícia que talvez ela não goste, ela só quer ouvir a música. Então, eu acho que pode mudar o formato do rádio. Pode mudar o formato tradicional, de repente acabar com a sede de grandes emissoras, ser uma coisa muito mais compacta, mais dinâmica. Não sei. Eu acho que é uma projeção para daqui 100 anos. Mas depois daqui 100 anos, pode voltar o retrô. Entendeu? Putz, vamos montar uma rádio tradicional como era em 2020? Vamos montar como é toca-discos, a vitrolinha, que está voltando. E o LP está voltando, o pessoal está voltando a comprar LP. De repente eles podem um dia sentir saudades do rádio tradicional e começar aqueles projetinhos mais, né? Fazendo essa retrospectiva. Mas eu acho que a tendência é o rádio ir perdendo um pouquinho essa força do modelo tradicional. Eu acho, não sou especialista assim, não consigo fazer uma análise tão crítica, tem muito especialista, muito mais habilitado, mas eu acredito que ele vai cada vez ficar mais digitalizado e mais prático de se fazer com menos estrutura. O que esse senhor representa para o Marcelo Cury? O que o rádio, esse senhor de 100 anos, representa? É minha vida, né? É o que eu sei fazer. Assim, eu nunca procurei outra profissão. Quando a pessoa fala, manda currículo, eu falo, mas eu não tenho currículo. Quer que eu mande o que eu já fiz? Quer que eu mande os vídeos? Engraçado, o pessoal pede currículo. Eu falo, não sei, 30 anos, eu só faço rádio. Eu nunca precisei apresentar currículo. Eu apresento alguns dos trabalhos que eu fiz, que já me credenciam, de repente. Então, o rádio foi minha vida. Que eu estava falando até brincando com o Fernando Negrão. Eu nunca fui bom de impresso, porque eu sempre escrevi mal. Não um analfabeto, mas eu não era um primor, porque para você ser um profissional do impresso, você tem que ser um primor na língua portuguesa, sabe? Eu nunca fui de escrever muito, eu gostava de falar. Então, eu me descobri na parte de oratória, que o rádio é minha vida, entendeu? O rádio é tudo, a minha profissão, minha carreira, tudo que eu conquistei até hoje. O rádio significou minha satisfação profissional e pessoal. Eu tenho muito orgulho da minha trajetória, de tudo que eu passei e com as pessoas que eu trabalhei. E as emissoras que eu trabalhei foram as melhores do Brasil. Eu tive muito orgulho, tenho muito orgulho de ter um pouquinho o nome na história do rádio, até no livro do senhor Tuta, que é da Jovem Pan, o velho Tuta, que é filho do Paulo Machado de Carvalho, que foi marechal da Vitória da seleção brasileira. E aí ele tem no livro dele, Ninguém Faz Sucesso Sozinho. E ele citou todos os profissionais da Jovem Pan no livro. Então tem uma passagem ele me citando do trânsito, citando o meu nome, eu já fiquei pelo menos nessa pontinha eternizado. E na voz do Milton Neves também, que é o grande comunicador que nós temos no Brasil, também no Que Fim Levou. Ele falando o que fim levou, naquela época que eu estava fora de rádio, ele fez um que fim levou em vídeo também, e com fotos sobre a minha pessoa, que também é motivo de muito orgulho. Então, rádio é minha vida, e é o que eu sei fazer, e é o que eu quero sempre, nem que seja como segunda opção, mas sempre estar ligadinho nesse veículo maravilhoso aí. Marcelo, a gente só pode agradecer a sua participação aqui nesse documentário sobre os 100 anos do rádio, contando um pouquinho das histórias do Marcelo Cury, nas suas passagens
por esse veículo que realmente é tão apaixonante. A Universidade de Sorocaba agradece, afinal de contas, você é prata da casa. Sim. E está aqui contando um pouquinho de história. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Niso, e parabéns aí por esta iniciativa. Achei muito bacana e com certeza eu vou aprender um pouco mais ouvindo meus outros 99 colegas de rádio. Vai ser um aprendizado e tanto, não só para os estudantes, como para nós, profissionais de rádio. Senhoras e senhores, Marcelo Cury aqui no 100 anos do rádio, 100 anos de histórias que o rádio não contou.